Flamengo vai encontrar o Bolívar, só que lá agora, o jogo todo mundo sabe, com altitude. A gente vai ver como tá essa preparação do Flamengo. Na volta tem drone, mais drone, mais drone. Rodou. A semana para o Flamengo começou não como o torcedor esperava, mas mesmo com as dúvidas e o clima de tensão, a equipe não teve folga e já se reapresentou de olho no jogo de volta contra o Bolívar na quinta pela Libertadores. A principal tarefa é conseguir a classificação na temida altitude, mas os desfalques por conta de lesões também é uma dor de cabeça para Tite. O que mais preocupa até o momento é o uruguaio Arrascaeta, que sentiu dores no adutor e foi substituído no clássico contra o Botafogo. Ele seguiu o tratamento no Ninho do Urubu e fará exames nesta terça. Além dele, Alan tem uma condição genética chamada traços falcêmicos, que o impede de jogar na altitude. De La Cruz também vive um dilema. Na última partida contra o Botafogo, ele chegou a ser relacionado, mas não jogou. Sabe o que aconteceu? O Nico não tem condição, não vai. O Flamengo já tinha outros problemas por lesões, como Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha e Matias Vinha. Com desfalques inesperados, o Flamengo tenta organizar a equipe e ainda tem 13 dias para contratar e dar opções à comissão técnica de Tite. Os jogadores poderão ser inscritos até o dia 2 de setembro. O rubro-negro segue a preparação e espera ainda recuperar jogadores a tempo, para não deixar escapar a vaga na Libertadores. Benê, tem notícia boa? Alguém treinou assim que o torcedor vai abrir um sorriso? Ah, sim. Na verdade, duas notícias boas, né? Porque, vamos lá, o De La Cruz, embora ele tenha ficado no banco de reservas contra o Botafogo, mas ele não tinha a menor condição de jogo. O próprio Tite revelou isso na entrevista coletiva, falando que o De La Cruz chegou a pedir desculpa à comissão técnica por dizer que, eu não tenho condição de jogo, tanto é que ele estava no banco de tênis. Então, na comemoração do gol do Bruno Henrique, ele foi o único que nem levantou do banco de reservas. Então era um jogador que não tinha condições de jogo, mas treinou normalmente nessa terça-feira. Tudo indica que vai ser relacionado contra o Bolívar. O Luiz Henrique, que nem relacionado foi por conta do desgaste físico, também treinou normalmente. Eu falei Luiz Araújo. Eu ia falar assim, Luiz gente, será Henrique. que entrou alguém? Eu tô com o Luiz Henrique na cabeça até hoje. Tira o olho, Benê. Tive pesadelos. Mas é Luiz Araújo, É o tá Araújo, bom, gente? que também é um grande cara, Sim, né? tem sido uma peça Sim. importantíssima. Acho que no setor ofensivo vai se tornar o principal jogador na ausência do Pedro. A verdade é essa. Tá jogando muita bola e ele treinou normalmente também nessa terça-feira. Tudo indica que vai para o jogo. Então são duas boas notícias para o torcedor rubro-negro. Se você me perguntar time, ainda não tem como eu falar Mas time. e quem não vai para esse jogo de forma já garantida? Os lesionados, né? Os lesionados com certeza não vão para o jogo. E também tem a dúvida do Alan, porque a gente tem que voltar na fase de grupos. Ele nem viajou para altitude, lembra? Que ele não tinha condições físicas de atuar. Braço falciforme, né? É isso, obrigado é? pela nomenclatura, é isso mesmo, eu estava tentando lembrar aqui, mas é isso mesmo. Então, fica a dúvida se o Alan dessa vez vai ter condições de jogo ou não. Mas nesse momento, sejamos francos, o Alan, se ele não viajar, não vai ser um grande desfalque. Sim. Muito pelo contrário, vem jogando e jogando muito mal. Se eu tiver que dar uma opinião, eu acho que assim, na ausência de algum volante, o Léo Ortiz se torna esse cara aí. Mas se você, Benê, e aí eu vou no Pedrosa querendo a opinião, porque aliás, a gente já sabe a opinião do Pedrosa sobre isso, mas eu quero agora mais uma vez. No jogo contra o Botafogo, o Alan foi muito criticado, né, pela sua atuação. E a torcida já tá, assim, perdendo um pouco a paciência com ele há algum tempo. Isso é natural, uma irregularidade vai aparecer num jogador que é um grande jogador. Foi muito comemorada a chegada desse cara quando o Flamengo anunciou a chegada dele. Ele é um bom jogador, não vive um bom momento. Agora, Benê, ele não viaja por uma questão clínica, né, fisiológica aí do seu traço falciforme. Mas se ele viajasse, o Tite ainda está naquela mesma intenção e entendimento de que entre ele e o Léo Ortiz, independentemente da meritocracia, eu vou escolher o dono da posição? Ou isso está mudando? Olha, eu acho que tem que mudar. Se a gente pegar... Mas informação você não tem. Eu não tenho essa informação. Tá. Mas se eu tiver que dar uma opinião, eu acho que não mudou. Porque você acha que não? É por conta do Tite. O Tite, ele tem esse pensamento. Tanto é que o Léo Ortiz, ele não vem atuando. O Léo Ortiz era para ser titular no time do Flamengo. Agora, Pedrosa, você já falou isso quando esse assunto veio à tona por aqui. Quando o Benê trouxe a informação de que o Tite fazia essa escolha por uma questão de respeito também ali na questão da vaga é do Alan. E você falou o quê? Não concordo. E assim, eu também não concordo. Eu também acho que, poxa, é muito forte você ter um zagueiro e você vai improvisar um volante porque ele tá jogando melhor. Mas eu acho que a meritocracia é a melhor coisa para você no ambiente de trabalho, né? Fernanda, quem deu assistência pro gol do Bruno Henrique?
na última partida? Léo Ortiz. Quem era o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo contra o Botafogo? Léo Ortiz. Toda vez que o Léo Ortiz entra, ele joga muito bem. Inclusive, um dos grandes erros do Tite na partida contra o Botafogo foi ter recuado o Léo Ortiz para fazer linha de 3 zagueiros, talvez já pensando no jogo do Bolívar, que foi algo que ele fez também contra o Palmeiras no jogo da segunda partida da Copa do Brasil. Contra o Bolívar, na fase de grupos, ele botou 3 zagueiros. Então, assim... É verdade. Eu não vejo, de forma alguma, algo em relação ao Tite que faça ele justificar o Alan receber tantas oportunidades. Para mim tem uma palavra, é teimosia. E talvez uma insistência que acaba prejudicando o Flamengo. Porque o Alan, com todo respeito ao jogador que ele é, ele não consegue jogar com a camisa do Flamengo. A gente fala sobre rotação, o Alan tá sempre em outra rotação em relação ao time do Flamengo. Você acha que isso não vai passar? Fernanda, mas aí a gente vai encaminhar a temporada inteira com o Alan titular. Eu tô contigo, tá? Mas será que... Isso mas não pode tá passando, não tá passando. E a partir do momento que não tá passando, que tem um jogador que mesmo sendo de outra posição, tá jogando melhor do que você, o outro jogador tem que atuar. Inclusive o Tite, na minha opinião, repito, ele não deveria pensar, principalmente para segurar resultado, em colocar 3 zagueiros. Deixa o time jogar da forma que tá jogando. O Léo Ortiz consegue achar passes verticais, ele tem um bom poder de destruição. Então, assim, se hoje fosse parar para pensar em segurar resultado, o Pulgar vai pro jogo. Vai pro jogo. Seriam os dois. Os dois têm que jogar de volante. Inclusive o Arrascaeta, que é um jogador lesionado, eu faria dessa maneira que o Pedrosa acabou de mencionar. Como? Pulgar, Léo Ortiz e o De La Cruz avançado fazendo a função do Arrascaeta. Exatamente. Eu faria dessa maneira. Porque o Léo Ortiz, ele já mostrou que ele pode exercer esse papel. E com o Pulgar ao lado dele, eu acho que ele vai render muito mais. Muito mais do que com o Alan ao lado dele. Com todo respeito ao Alan. E outra, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu bati palma para a diretoria do Flamengo quando trouxe a contratação do Alan. Eu acho que foi uma contratação que, na ocasião, poderia dar certo. Gente, é um super jogador, né? Não Sim, um investimento alto. Claro. 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro pela contratação do jogador. Mas nem toda contratação vai dar certo. Normal. Até o momento não deu certo. Eu acho que futuramente pode dar certo. Como vários outros iniciaram no Flamengo não dando certo. Léo Pereira, Cebolinha, o próprio Michael, que o Flamengo está tentando trazer de volta. No começo não estava dando certo, depois deu a volta por cima. Vários outros jogadores. Eu acho que com o Alan pode acontecer. O Léo Pereira também. Léo Pereira, acabei de mencionar. Mas o que teve em comum com esses jogadores? Eles em algum momento foram preservados. É isso. Eles não estavam jogando, eles não verdade. estavam sendo, entra, joga. Não é isso. Aí você acaba queimando um bom jogador, porque ele não está conseguindo desempenhar. E aí ele fica com uma imagem ruim. E vocês sabem como eu sempre torcida. falo isso aqui, principalmente com o goleiro, né? Eu acho que a proteção da imagem, às vezes, no momento, é a melhor coisa a se fazer. Verdade. Porque a torcida esquece, o negócio passa, o foco vira outro. E você protege a imagem daquele jogador. Tá desgastado? Você vê que o cara não tá conseguindo dar a volta por cima, segura um pouco. Você vai proteger, daqui a pouco ele volta, talvez até mais à vontade. Porque futebol ele tem, isso é uma certeza. Sim. Foi como você falou, eu acho que todo rubro-negro comemorou a chegada do Alan. Sim, ué. Ele é um grande jogador. Ele não desaprendeu a jogar futebol. Teve aeroflá pra ele, Alguma coisa vai, um ajuste fino precisa ser feito e ele vai acontecer. Agora, Vene, sobe o drone, como tá a negociação do Flamengo com o Michael? Você acabou de citar o Michael, pois né? É, Em jogador assinado com o Flamengo, de volta ao Flamengo, trata-se de Michael, contrato de 4 anos, até dezembro de 2028. O jogador já assinou com o Flamengo. Assim que ele rescindiu, assinou a rescisão com o Al Hilal, ele assinou com o Flamengo. Chega em breve ao Brasil para poder se apresentar ao Flamengo e iniciar a sua segunda passagem pelo clube rubro-negro. O Flamengo, inicialmente, não estava muito animado na contratação de Michael. Após a lesão do Everton Cebolinha, o Flamengo entendeu a urgência de contratação para um jogador para essa posição e entende que o Michael pode suprir a ausência do Everton Cebolinha. Se a gente for analisar futebol, eu não acho que vai ser um jogador para resolver a vida do Flamengo no setor ofensivo. Mas também tem um outro ponto que a gente precisa analisar. É um jogador que eu acho que não teria aquele tempo de adaptação ao clube, muito pelo contrário. Sim. Ele já entende o dia a dia do Flamengo, é um jogador que a torcida iria abraçar, a torcida pediu a contratação dele. Eu acho que por um certo ponto é uma contratação que pode dar certo. Claro, não será uma contratação barata. Pelo que eu soube, terá um salário extremamente alto, nível de atuais jogadores do atual elenco. Por exemplo, o Bruno Henrique.
Quando eu perguntei sobre custo, a pessoa só me falou o seguinte, ele vai ter salário de outro patamar, se referindo ao Bruno Henrique, basicamente o mesmo nível. Nossa, que piadinha da pessoa, exatamente. né? Nossa, é engraçado. O momento do Flamengo tem piadinha Não, agora. mas eu achei, tipo, não podia falar. isso. Mas ele foi inteligente. Isso. Piadinha que eu digo faixa Leia inicial, entre pô. linhas. Não, e achei bom. A pessoa foi isso. inteligente, você também de pescar. Mas é isso, contrato até dezembro de 2028, situação muito próxima de ser resolvida. Pedrosa, ele viveu ele teve uma boa passagem na Al-Hilal, né? Ele foi um jogador importante. E assim, independentemente, eu acho que isso é uma máxima até no DNA do Flamengo, né? Não importa em que caixa de nível técnico encontra o jogador. Não tô dizendo que ele é baixo ou alto. Mas se o jogador fica à vontade com a camisa do Flamengo, ele performa. E é isso que é o principal nesse DNA do Flamengo para você conseguir performar no Flamengo, Pedrosa. E ele tinha, na época que ele conseguiu ter a sua melhor passagem, a confiança do técnico Renato Gaúcho, né? Inclusive, o Michel fez várias e várias partidas onde ele decidia os jogos para o Flamengo com a sua qualidade individual. Acho que é um ponta maravilhoso? Não, mas acho que é um ponto que é importante para ele poder suprir a ausência de Everton Cebolinha. Sim, é um ponto que já está adaptado ao futebol brasileiro, que parte para cima, que tem esse ímpeto, inclusive, que levanta a torcida, né? Que verdade. Mexe dentro do jogo ali com as jogadas de efeito dele. Eu acho que o Michael é uma boa alternativa para o Flamengo. Para esse momento, o Flamengo precisa de uma reposição urgente. Ele já é um jogador adaptado que quer jogar no Flamengo. Então, para mim, eu acho que é uma boa contratação. Inclusive, se eu não me engano, na final da Libertadores, ele não foi titular, né? Não, isso é até engraçado, porque com o Renato Gaúcho ele era o melhor jogador, só que ele não era titular. Ele não era titular, ele entrava durante o jogo. E ele assim, era o 12º cara, isso. né? Eu acho que no caso de hoje ele pode ser novamente esse cara. Porque o Bruno Henrique, mal ou bem, ele já não é mais aquele Bruno Henrique. Eu acho que já deu tempo da gente perceber isso. Mas ele continua sendo um baita de um jogador. Então eu acho que o Flamengo vai precisar sim dessa reposição na ponta esquerda e o Michel é uma boa oportunidade. Vene, ontem você citou uma sonora polêmica do Marcos Braz, vice do Flamengo, sobre a negociação para a venda do Fabrício Bruno. A gente vai ver essa sonora do Marcos Braz, a gente não conseguiu mostrar ontem, né? Mas a gente vai mostrar hoje. Na volta, eu queria que você atualizasse sobre a situação do jogador e também desse a sua opinião sobre essa sonora. Cadê? Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. E agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. Eu posso contextualizar? Pode. Porque no jogo durante a semana, na zona mista, o Fabrício Bruno deu uma declaração super emocionado. Ele quase chorou, inclusive, falando sobre o sonho dele, que ele estava muito próximo de realizar o sonho dele, da família dele, de dar algo melhor para a esposa dele, para os filhos. Ele quase se emocionou na zona mista falando sobre o sonho dele. E qual é o sonho dele? O sonho dele é jogar na Europa. Aí muita gente vai mencionar assim, tudo bem, mas ele teve a proposta do West Ham, não quis ir. É porque na cabeça dele e da família dele, financeiramente falando, não valeria a pena. O sonho envolve também a vida financeira. E a gente precisa entender isso. E agora o Rennes veio com uma proposta financeiramente falando muito boa para o jogador. Ele vai ter um aumento só no primeiro ano de contrato de 30% do atual salário dele. Estamos falando de um jogador que tem um salário já extremamente alto no Flamengo. Então ele vai ter o sonho, vai realizar o sonho pela primeira vez na carreira dele, aos 28 anos, de jogar na Europa, de ter uma vida financeira estável, super estável, de fazer a vida financeira melhor da família dele, dos filhos dele futuramente. E aí ele falou sobre esse sonho e quase se emocionou. E aí, na zona mista, depois do jogo contra o Botafogo, depois do Flamengo ter tomado 4-1 e ter passado o vexame diante do Alvinegro, o Marcos Braz deu essa declaração aí que não caiu nada bem. Não só para o Fabrício Bruno. Isso é informação. O Fabrício Bruno ficou revoltado ao ler e ouvir essa entrevista. Ficou, revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Vários outros jogadores não gostaram, porque entenderam que o que o Marcos Braz fez foi expor um jogador. E é sonho. Quem é o Marcos Braz para falar de sonho de atleta? E se ele está falando ali que agora ele está se preocupando com o sonho do torcedor, pô, Marcos Braz, você está mais preocupado em sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro do que com o Flamengo. É isso que a gente vê nas redes sociais. O Flamengo está aí cheio de dificuldade e você está fazendo campanha, inclusive utilizando espaço do próprio Flamengo para fazer isso. Não é o Marcos Braz que tem que falar de sonho de jogador. Eu acho que a gente pode criticar o Marcos Braz em várias situações, eu já elogiei isso. Gestão de bastidor de futebol, o cara entende muito, mas dessa vez, uma bola super fora do dirigente do Flamengo, atual VP de futebol do Flamengo. Uma atualização do caso Wesley. Galera,
Quando eu trouxe o outro vídeo, quando eu fiz o outro vídeo, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham se manifestado sobre a desistência da Atalanta em contratar o lateral direito Wesley. E eles, lá no sorteio da Copa do Brasil, falaram com vários jornalistas presentes e justificaram, falando que não teve demora de documento, que não entenderam o porquê da atitude da Atalanta. Spindel disse que eles não iam liberar o jogador viajar sem contrato assinado, que isso aqui não é várzea. Eu só queria lembrar o seguinte: o Flamengo, antes de vender o Mateuzinho, lateral direito ao Corinthians, liberou o Mateuzinho para viajar. Mateuzinho ficou treinando dias lá no CT do Corinthians, sem contrato assinado. Depois o Mateuzinho foi devolvido ao Corinthians, e aí depois ele acabou sendo vendido. Mas esse discurso de que o Flamengo não ia liberar, que não é várzea, que não ia liberar um jogador viajar sem contrato assinado, isso não cola, Bruno Spindel, porque vocês sabem muito bem qual é a verdade. Tanto é que o jogador Wesley ia viajar hoje, terça-feira, para Florianópolis, porque ele é de lá, a família dele é de lá. Ele ia viajar para Florianópolis para se despedir da família, dar um beijo e um abraço na mãe e de lá viajar para a Itália. O jogador estava liberado pelo Flamengo. Só que vocês, dirigentes do Flamengo, que foram, como que eu vou dizer, incompetentes nessa situação envolvendo Wesley, vocês não sabiam que, ou não imaginavam que a Atalanta ia voltar atrás e ia contratar um outro jogador para a posição. E foi o que aconteceu. Pois é, tanta soberba, enrolaram a Atalanta pra caramba, ficaram mandando documento atrasado, respondiam horas depois o WhatsApp, a verdade é essa. E quando mandavam um documento, mandavam com alteração. Isso não é informação, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte: vocês estavam tentando ganhar tempo em cima da Atalanta enquanto buscavam um jogador para reposição ao Wesley. Só que vocês esqueceram que vocês estavam lidando com um clube extremamente sério, que é a Atalanta. Não é o Corinthians, que é várzea, igual vocês negociaram o Mateuzinho no começo do ano e vocês liberaram o jogador sem contrato assinado. Essa desculpa não cola. Vocês foram incompetentes, perderam uma negociação que seria maravilhosa para o Flamengo, arriscaria que seria a melhor da história do Flamengo, a verdade é essa. Foram incompetentes e agora estão jogando a culpa em outras pessoas. O Wesley, nesse momento, está revoltado com a situação, a verdade é essa. Triste, porque ele iria assinar o contrato com a Atalanta, que é um baita clube da Europa, contrato de 5 anos, ganhando quase o triplo do que ele ganha atualmente aqui no Flamengo. Só em real, para você entender, 800 mil reais por mês ele ia ganhar na Atalanta. Tava tudo certo. Tudo certo. O cara ia viajar para se apresentar, tudo certo. Dar um beijo na mãe em Florianópolis e de lá, ó, partiu a Europa. E vocês foram incompetentes. Sendo que o Marcos Braz já havia dito que o jogador estava bem encaminhado para ser vendido. Que fase do Mengão, torcedor. É só notícia ruim atrás de notícia ruim. Arrascaeta agora lesionado aí por pelo menos 2 semanas. Isso significa que ele vai ficar pelo menos 4 jogos sem atuar com a camisa do Flamengo. É uma lesão no adutor da coxa esquerda, uma lesãozinha chata, que infelizmente um jogador como o Arrascaeta tem esse histórico. E sabendo disso, a crítica que fica é para a diretoria. Cadê o substituto imediato do Arrascaeta? Cara, não pode ser o Lohan. Não pode ser o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves nem joga ali, né? São jogadores muito bons, são promessas aí do Flamengo, mas ainda não estão prontos, cara. O Flamengo precisa ir para o mercado e contratar jogadores maduros que vão fazer a diferença no elenco. E cadê esse jogador para substituir o Arrascaeta? Até hoje nada. E agora aí está enfrentando um abismo, né? Vários jogadores ausentes, lesionados, e o Flamengo tem que estar indo para o mercado para resolver. Que inclusive acabou prejudicando o Wesley, o nosso lateral que estava sendo negociado com a Atalanta da Itália. Agora o garoto teve o seu sonho frustrado porque provavelmente foi o que aconteceu. A diretoria deu aquela atrasada para ver se conseguia um lateral, um substituto imediato para o Wesley. Como não tinha conseguido ainda, atrasou demais e a Atalanta, não gostando disso, foi atrás de outro lateral. E aí o Vene não perdoou, né? Rasgou o verbo em cima dos dirigentes, principalmente do Marcos Braz, que está numa fase
política, né, fazendo campanha, e por ter também detonado o Fabrício Bruno naquela entrevista que eu também achei desnecessário. Mas, torcedor, deixa nos comentários o que você acha disso tudo que está acontecendo no Mengão. Será que o Michael vai dar conta do recado ali na ponta esquerda? Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande e para o canal do SBT Esporte Rio. Se quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. Se possível também deixa aquele like para dar aquela moral para a rapaziada e fortalecer o canal deles. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.